Este é o Zap Futebol Clube, eu sou o Tino Ventura Neto e nós vamos comentar agora a terceira rodada do retorno, a 22ª do Campeonato Brasileiro. Uma rodada que nós tivemos alguns resultados importantes e que tivemos mexidas na tabela interessantes. Bom, vamos começar pela liderança, né? Nós tivemos um empate de 0-0 do Flamengo com o São Paulo, um jogo que o Flamengo jogou melhor, dominou, mas não conseguiu furar a boa retranca do São Paulo. Primeiro jogo no Maracanã que o Flamengo não ganha no Brasileiro, né? E o São Paulo acabou o resultado não sendo bom também. Eu vou comentar ainda dos outros resultados. O São Paulo acabou sendo ultrapassado na zona da classificação para Libertadores, né? Bom, o outro jogo que estava envolvendo a disputa da liderança, o Internacional empatou em 1-1 com o Palmeiras, né? Então a diferença de 3 pontos do Flamengo para o Palmeiras se manteve, os dois continuam na briga, polarizada na minha opinião, né? E o Inter ficou um pouco afastado do pelotão da frente, né? Ele somou um ponto nos dois jogos de Flamengo e Palmeiras, né? E ficou um pouco afastado dessa briga aí, que vai ser uma briga acirrada da Libertadores, né? Bom, já nessa briga tivemos o jogo do Corinthians com o Vasco. O Corinthians venceu por 1-0, se consolidou ali numa posição firme no G4. O Corinthians vem em ascensão, apesar de não ter um bom futebol, vistoso, bonito, dificuldade de fazer gol, acaba fazendo aquele esquema deles de faz um gol e ganha o jogo. É difícil fazer gol no Corinthians, tem a melhor defesa do brasileiro. E o Vasco perdeu um jogo que estava dentro do esperado, do script, nada desesperador. O Vasco precisa, para fugir do rebaixamento, realmente se preocupar em ganhar os confrontos diretos com a turma lá de baixo e os jogos em casa, principalmente. Bom, outro resultado da galera lá de cima, o Santos interrompeu a série de maus resultados, conseguiu vencer o CSA por 2-0, né? Numa semana que foi terrível para o CSA, com 2 derrotas, né? Ele tinha saído da zona do rebaixamento, mas com essas 2 derrotas voltou a entrar no Z4, né? Tivemos também uma vitória importantíssima do Atlético Mineiro em cima do Ceará por 2-1 de virada. O Galo estava estacionado, vinha de 7 derrotas seguidas, começava a se aproximar da zona do perigo, né? Principalmente com os times de baixo ganhando, e saiu perdendo em casa para o Ceará. Uma coisa, seria a 8ª derrota, seria trágico para o Galo Mineiro, mas eles conseguiram virar, deu uma subida, deu uma afastadinha da zona. O Atlético está naquela zona neutra, né? Certamente não vai brigar por Libertadores, mas também tem que ficar um pouco alerta com a questão da queda, porque os times de baixo vêm subindo. O Ceará se complicou de vez, né? O Ceará realmente vem numa queda livre, é um time que também tem muita dificuldade de fazer gol, pouca agressividade, pouca ofensividade. O Ceará vai correr riscos a partir de agora, né? Mudando para o outro cearense, o Fortaleza conseguiu vencer o Botafogo por 1-0 na volta do Ceni. O Fortaleza deu uma respiradinha. Me parece o Fortaleza com mais chance de escapar da queda do que o Ceará, aparentemente, me parece mais consistente. Acho que com a volta do Ceni a tendência é dar uma pacificada lá, eles ganharam na confiança, no retorno da confiança, e até conseguir sobreviver, que seria excelente para o Ceará, né? O Ceará busca realmente, o Fortaleza busca realmente se manter na Série A. O Botafogo é que continua estacionado, né? O Botafogo nos últimos 8 jogos é um jogo só, né? É uma situação difícil e o pelotão de baixo vem subindo de produção, e o Botafogo tem que ficar alerta realmente. Eu já venho apontando isso algumas rodadas, né? O Fluminense conseguiu uma grande vitória, foi um dos grandes beneficiados na rodada, venceu o Grêmio por 2-1, as reservas do Grêmio, aproveitou que o Grêmio poupou o time para a semifinal da Libertadores, conseguiu ganhar, deu umas escapulidas, saiu da zona do rebaixamento, abriu uma frente de 3 pontos e se aproximou numa galera ali na frente, né? Ceará, Fortaleza, Botafogo, Vasco. Então, assim, o Fluminense foi uma rodada excepcional para o Fluminense, muito boa, né? Assim como para o Goiás, né? Que também ganhou do Cruzeiro num confronto direto de rebaixamento. O Goiás se afastou bastante da zona, foi para 30 pontos. Com isso, ele aparentemente com 5 vitórias escapa, né? Seriam mais 15 pontos, 45 é aquela linha de corte clássica, né? Então o Goiás me parece um time fora do risco de rebaixamento. Se faltando ainda
16 jogos, acho muito viável o Goiás conseguir 5 vitórias. Então foi uma vitória importantíssima, afundou o Cruzeiro está numa crise profunda. O Abel assumiu o trabalho, não sei se vai conseguir reverter o drama que o Cruzeiro vai viver até o final do campeonato. E drama principalmente porque a partir de agora o Cruzeiro vai ter que jogar todo jogo para ganhar, né? Não tem mais questão de jogar em casa, fora de casa. Qualquer jogo ele vai ter que somar pontos. E certamente não é da característica do Abel jogar para frente, principalmente fora de casa, ser ousado. Então o Cruzeiro vai viver um drama até o final. Tivemos um empate de 1-1 do Atlético Paranaense com a Chape, um jogo morno. O Atlético Paranaense está no meio de tabela, a Chapecoense já é um dos possíveis rebaixados, dificilmente vai escapar, a lanterna, né? E deixei por último o jogo importantíssimo, foi o Avaí perdendo em casa para o Bahia por 2-0. O Bahia com isso entrando na zona de classificação da Libertadores. E com isso o Bahia realmente, como eu já vinha apontando, que era um postulante à vaga de Libertadores, ele entrou no G6, passou o São Paulo, passou o Inter, né? Tá ali numa zona muito boa. Então o Bahia firme, e seria realmente uma coisa sensacional um time do Nordeste voltar à Libertadores depois de muito tempo, né? Enfim, para a próxima rodada, eu destaco aqui 3 jogos que as pessoas têm que ficar ligadas, né? A briga da liderança, né? O Flamengo joga fora de casa com a Chapecoense, né? Num jogo que ele vai jogar depois da decisão com o Grêmio, então a gente não sabe que time vai escalar lá em Chapecó. E o Palmeiras joga em casa com o Atlético Mineiro, que interrompeu essa sequência de derrotas, né? Então vamos aguardar aí. São 2 jogos na disputa da liderança, a diferença é 3 pontos. E um outro jogo que é uma briga direta do rebaixamento, que eu estou apontando aqui, que é um jogo importantíssimo, que é o clássico entre Botafogo e Fluminense. Esse jogo tem tudo para ser um dos destaques da próxima rodada. Entra lá no site, vamos lá, deixem seus comentários, o que vocês acham dessas avaliações e como é que vai ficar o desenrolar do campeonato a partir daí. Forte abraço, galera.